Hey galera, aqui é o Cartoon, trazendo para vocês hoje um vídeo de um tema bem especial que foi abordado recentemente, o passado e a história de Gabriel Agreste, vulgo Monark, que nós vamos discutir hoje e traçar cronologicamente tudo da história do Gabriel, desde a sua juventude, a adolescência até os tempos atuais, para a gente entender como ele chegou a isso. Deixe seu like se você gosta de vídeos assim, se quer que eu faça a da Natalie e a da Emily, se inscreve no canal para mais conteúdo de Miraculous. Gabriel Agreste é um homem francês de 2,20 metros de altura, sim, isso foi confirmado, nascido no dia 23 de abril, que está por volta dos seus 50 anos de idade, e foi casado com Emily Agreste e tem apenas um filho, Adrian Agreste, sendo Gabriel o designer de moda mais famoso do mundo. Só que ele nem sempre foi assim. Uns 30, 25 anos atrás, Gabriel Agreste se chamava Gabi Grazzetti e ele era pobre, não podre de rico como é hoje, sendo dono de uma lanchonetezinha em uma praça chamada Frites Grazzetti, ou Grazzetti Frituras, onde ele vendia batata frita, hambúrguer, anéis de cebola e etc. O fato da foto que comprova isso estar com as pontas queimadas por fogo mostra que Gabriel se envergonha bastante do seu passado antes de fazer parte da elite social, tentando as queimar, mas sua assistente, Natalie, salvou algumas das suas recordações. Alguns anos depois, vimos que durante sua juventude, Gabi tinha uma aparência e talvez uma personalidade também meio punk gótica, usando colar de espinhos, roupas pretas e um topetão, sem contar que décadas atrás ele só tinha 1,79 m de altura. Sabe-se lá como ele conseguiu crescer ainda mais, e aqui ele já tinha tirado seu passaporte e conseguido o visto americano para viajar até os Estados Unidos. Lá, Audrey Bourgeois, que já era um grande nome da moda, gostou das criações do jovem Gabi Grazzetti e jurou torná-lo o próximo grande nome da moda, uma promessa que ela cumpriu bem vendo o presente, sendo dessa forma que Gabi Grazzetti ascendeu socialmente e mudou de nome para Gabriel Agreste, em que um de seus primeiros trabalhos, indefinido se ele já tinha sido descoberto por Audrey ou não, foi para o comediante Harry Clow, criando sua fantasia de super frita, dando para ver que seu topete já tinha evoluído para um topete espinhoso. Em algum momento da sua vida, indefinido se foi como Gabi ou se já era como Gabriel, ele conheceu a Lady Emily Graham de Vanille, uma mulher muito rica de uma família aristocrática de Londres, e por algum motivo que ninguém sabe, ela ficou perdidamente apaixonada por ele. E logo se casaram bem novos em relação à idade que o Adrian tem, passando vários e vários anos se aventurando antes de conseguirem ter um filho. Então, devem ter se casado por volta dos 30 anos ou até antes disso. Audrey Bourgeois também ficou bem amiga de Gabi, ou melhor, Gabriel, não o tratou só como uma relação comercial e profissional. Por isso, desde sua juventude, o casal Gabriel e Emily ficou bem próximo e amigo de Audrey e André Bourgeois, que, para o choque de muitos, pareciam ser todos muito felizes décadas atrás. Muito provavelmente pelo fato, ainda não confirmado, de que Emily e Amélie, as gêmeas, tinham um problema de infertilidade, no caso nenhuma delas poderia engravidar e gerar um filho, Gabriel e Emily decidiram viajar pelos lugares mais incríveis do mundo atrás de artefatos mágicos e poderosos, que para isso precisaram contratar um especialista nessa área. Natalie Secours, jurando ajudar o casal a encontrar o que precisavam e assim se tornou melhor amiga do senhor e da senhora Agreste. E isso se parou só em amizade. Também sabemos que 15 anos atrás do atual ano da série, Gabriel estava fazendo um investimento com um mafioso chinês na cidade de Xangai, querendo uma suposta chave para o lendário Prodigious, ainda que tivesse que esperar um eclipse específico para poder conseguir aquilo. Gabriel, Emily e Natalie viajaram pelo mundo todo atrás de artefatos mágicos, como mostra a foto do cofre dela dos três no safari africano. Teorias dizem que essas expedições eram muito caras até para o grande e rico Gabriel Agreste. Por isso, ele teve que recorrer a Tomoe Tsurugi e fazer um acordo de longa data com ela para que ajudasse na busca pelos artefatos indiretamente, patrocinando ele. Acordo esse que gerou outro sentimonstro no futuro, Kyoko Tsurugi, a filha de Tomoe. E então, durante expedições no Tibete, o trio Natalie, Emily e Gabriel conseguiram escavar e encontraram o Miraculous do Pavão, e não só ele, mas também o Miraculous da Borboleta e o Grimório dos Miraculous, já tendo o necessário para conseguirem o que queriam, um filho. E Gabriel também disse que o Grimório foi um presente da Emily para ele, ainda que soe mais apenas como uma mentira deslavada dele para o filho. Ainda mais porque as fotos comprovam que todos eles acharam juntos. Com o Miraculous do Pavão, Emily foi capaz de criar seu próprio recém-nascido, Adrian Agreste, para sentir, crescer e fazer todas as coisas que um ser humano faz. Coisa que também permitiu que a sua irmã, Amélie, tivesse o seu próprio filho também, Félix. Contudo, o Miraculous do Pavão deixou Emily doente e sua doença foi evoluindo ao longo dos anos, sem saber exatamente se foi desde a criação do filho ou começou nos anos recentes da série.
Assim, uma nova busca de Gabriel, Emily e Natalie começou, dessa vez atrás do Miraculous da Joaninha e do gato, porque uma vez que Gabriel usou o Miraculous da borboleta quando encontrou e o Noru saiu, ele lhe contou tudo o que sabe e o que ouvimos novamente no episódio de Origens. Por isso esses dois Miraculous seriam tão importantes, pegando mais uma parte do passado da Natalie e de Emily até o momento que ela estava tão mal que não poderia continuar com a busca. Sabendo que seu marido estava obcecado e pede a Natalie que impeça ele de buscar mais ainda por esses Miraculous, se isso significar que ele estaria se perdendo de si mesmo, vulgo enlouquecendo, ou deixando Adrian de lado. No jogo Rise of the Sphinx, temos uma cutscene de Gabriel e Natalie numa partida de xadrez enquanto eles seguram o Miraculous da borboleta e do pavão, se passando pouco antes da primeira temporada começar. A esse ponto, Emily já tinha morrido de fato e não desaparecido. O criador já confirmou que houve um velório para ela e não faria sentido para o personagem do Adrian ter uma mãe que desapareceu. O deixaria bem pior do que ela simplesmente ter morrido para uma doença, até porque ele acompanhou essa doença acabar com ela cada dia mais. Nessa cena, eles falam do quão procuraram em cada canto do planeta por esses dois Miraculous, mas não tiveram sinal. Natalie também checou todas as pistas possíveis e nenhuma parecia promissora, como se o Miraculous da Joaninha e do gato não quisessem ser encontrados. Apesar de tudo, Natalie continuava determinada igual, mesmo que sem mais ideias, sentindo que falhou com ele e sua família. Tudo que ela queria é ver ele e Adrian felizes novamente, só que estava além da vontade dela. Gabriel valoriza todo o trabalho que ela fez por ele e até lhe dá um pendente como forma de gratidão que ela guarda por dentro da roupa, e entende que já não é mais nada que ela possa fazer. Ele, Gabriel, precisava abraçar o poder que lhe foi dado, já que os Miraculous não querem ser achados. Portando e explorando o Miraculous da borboleta, fará com que os outros Miraculous que faltam venham até ele. E foi assim, senhores, que Gabriel decidiu se tornar o Hawkmoth, na tentativa de atrair os Miraculous que lhe faltam. Ele não achava de jeito nenhum, coisa que ele consegue todos os dias com Ladybug e Cat Noir, que vem sempre pra impedi-lo de causar o caos incansavelmente. A primeira temporada começa com o Coração de Pedra, como todos sabem, e já fazendo 9 meses da morte da Emily, em que todo o período entre a primeira temporada e os eventos atuais da quinta se passam em menos de um ano. Sim, não faz sentido, mas o criador já repetiu isso várias vezes. Então, Hawkmoth passou a atacar uma pessoa praticamente todo dia, a transformando no super vilão para atrair Ladybug e Cat Noir para tentar derrotá-los e conseguir seus Miraculous, na esperança de usar o poder supremo para tentar ressuscitar sua esposa. Tudo da segurança do seu covil, porque se descobrirem sua identidade ou derrotarem pessoalmente, perde seus Miraculous e a única forma que ele tem de derrotar os supostos heróis. Sempre tendo o apoio da Natalie e criando planos mirabolantes como virar o Scarlet Moth para criar um exército de supervilões, aceitar que sua parceira use o Miraculous do Pavão para criar monstros que o ajudariam a comatizar Chloe Bourgeois de Queen Bee e lhe dar a caixa dos Miraculous para derrotar Ladybug e Cat Noir. Após consertar o Pavão, usá-lo sempre na fusão de Shadow Moth para criar 7 monstros ocasionalmente também, mas sem o perigo de ter sua saúde comprometida. E foi esse inferno na vida dos parisienses e na do Adrian, porque sempre era esquecido e destratado pelo pai, até a quinta temporada, quando as coisas começaram a mudar e quando Gabriel conseguiu 16 Miraculous e sua posse ao mesmo tempo, graças ao seu sobrinho Félix. Vale ressaltar que nesse meio tempo, Hawkmoth foi atrás do seu investimento de 15 anos em Xangai, o Prodigious, mas Ladybug e Cat Noir arruinaram essa chance e espera dele como sempre fazem. Com tantos Miraculous, Gabriel se torna monarca e faz suas aventuras pelo tempo querendo os Miraculous e até escolhendo ir atrás deles do que curar sua esposa do passado. O que o fez perder o Miraculous do coelho e o apoio inabalável da Natalie, percebendo o quão louco de poder ele está e que não merece mais a sua ajuda. No mesmo dia, Monarca acaba sendo cataclismado pelo Cat Noir, ainda que a culpa seja todinha dele, algo que não pode ser consertado pelo Miraculous Ladybug que ele levou o talismã, deixando seu braço podre e apodrecendo mais a cada dia que passa, algo que lhe deu uma crise na consciência para querer aproveitar com o seu filho o tempo antes que o seu tempo acabe. No início da temporada, Gabriel também envolveu mais ainda Tomoe Tsurugi em seus planos, pedindo novamente apoio para a criação não só dos seus anéis, mas também da Alliance, uma linha de anéis que funciona como um super assistente pessoal, sendo a desculpa para que ele crie vilões cada vez mais poderosos sem risco de perder seus Miraculous. O atrito entre Natalie e Gabriel aumentam por discordarem sobre como criar o Adrian, mas ao ver que Gabriel está para morrer, bem como ela, não vê outra opção senão continuar o ajudando, ainda que Monarca tenha descoberto que o plano dela era usar o poder supremo por si só e não dar para ele, por isso jamais deve akumatizá-la novamente. A ajuda de Tomoe Tsurugi faz com que ela fique bem próxima, vigiando as ações de Gabriel como monarca para garantir que o plano e o futuro que eles combinaram anos atrás esteja garantido. Coisa que envolve Adrian e Kyoko se casarem um dia, motivo de muita frustração dos pais e ainda mais de Gabriel por Marinette do Pencheng ser uma ameaça ao acordo e seu sobrinho Félix ameaça todo mundo com o Miraculous do Pavão.
chegando no momento atual da história em que ele excluiu Layla como parte da marca Gabriel Agreste, a enfurecendo, e por isso usou uma acumatização para descobrir todos os seus segredinhos do passado e ainda ter provas de que ele é o monarca. E essa é toda a história do Gabriel Agreste, pelo menos até hoje. E não é tudo sobre ele, porque vários episódios que ele tem algum protagonismo, eu não citei os detalhes por não ser importante para a história dele como pessoa. Mas quem sabe um dia não tenham tudo sobre Gabriel Agreste. Comentem o que vocês acharam e se tem alguma coisa da história que vocês não sabiam. E até o próximo vídeo.